existem pacientes que a gente opera com tumores não funcionantes, grandes, que comprimem a hipófise e que o paciente começa a sofrer de falta de testosterona. Olha o perigo disso, né? Isso é um tema muito atual, muito relevante, que é a reposição de hormônios para pacientes jovens, em que não tem indicação, às vezes, de repor hormônio. Às vezes chegam em um médico, o médico repõe um hormônio sem pesquisar o porquê que aquele hormônio está baixo. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. Hoje eu abro novamente a porta do consultório para o Dr. João Paulo Mangucci. E agora, não só conhecendo o currículo, que é extenso, e ele vai poder falar isso para vocês, mas conhecendo de fato a clínica dele, né? Eu fiz um tratamento, estou muito satisfeita, e hoje ele veio para nos contar desse período aí, o que acontece agora, que começa no mês de maio, não é isso, doutor? Sim, agora no mês Seja de maio. muito bem-vindo. Obrigado, Carol. Muito obrigado. Vamos lá, hoje já vi que você está correndo, porque ele está de clínica nova, muitos pacientes, está em Brasília há 6 anos, não é isso, doutor? 6 anos de volta, Carol. Conta pra gente só um pouquinho da sua trajetória, como é um padrão aqui no consultório aberto, de poder mostrar o médico além do jaleco, como que foi a escolha, por que a otorrino, por que cirurgia, por que ir embora estudar, o que ainda faltava no teu, né, no teu currículo, no teu aprendizado ali, que você acreditou que ainda precisava ir mais. Conta pra gente, porque tem muita dúvida aqui para você solucionar. Tá. Então, muito obrigado, Carol. Obrigado por me recepcionar aqui no consultório aberto. Para mim é um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou natural de Jundiaí. Eu sou paulista, do interior de São Paulo. Vim para Brasília quando eu tinha 6 anos de idade. E depois de crescer em Brasília, eu fiz faculdade na UNB, fiz medicina aqui na UNB. Depois eu fui para São Paulo para fazer otorrinolaringologia na Universidade Federal de São Paulo. E depois eu me especializei em São Paulo, aqui no Brasil, me especializei nos Estados Unidos e me especializei na Austrália. E estou de volta a Brasília já faz 6 anos, junto com a minha família. Conta pra gente, doutor, que especialidades são essas, né? Você se especializou, o que tem de diferente na sua medicina, né? O porquê buscamos, né, você, que problema específico, ou otorrino é tudo igual? Tá. Bom, otorrinolaringologia é uma especialidade pela qual eu me apaixonei durante a faculdade de medicina, muito porque é uma especialidade que trata de doenças simples, moderadas e complexas, trata de crianças, adultos e idosos, e é uma especialidade extremamente diversa, em que tem a parte clínica e tem a parte cirúrgica. E também porque eu tive excelentes exemplos durante a minha faculdade dessa especialidade, de profissionais dessa especialidade. Então, eu me apaixonei pela otorrinolaringologia, que é uma especialidade dentro da medicina que trata diversas doenças e traz muita qualidade de vida para os pacientes. E respondendo você, Carol, sobre as minhas especialidades depois da otorrinolaringologia, eu decidi ir para os Estados Unidos, para a Universidade de Pittsburgh, me especializar em cirurgia endoscópica da base do crânio. E depois eu senti necessidade e sempre tive uma grande vontade de estudar no exterior, de fazer um fellow clínico, uma especialização clínica, ou seja, em que eu botei a mão na massa, em que eu atendi pacientes, em que eu operei pacientes no exterior. E foi quando eu decidi ir para a Austrália para fazer uma especialização em rinologia e cirurgia endoscópica da base do crânio. Qual a grande vantagem, doutor, de se especializar fora? Você teve acesso a tecnologias diferentes ou há um avanço diferente dessa medicina
no caso da otorrino, porque a gente fala que cirurgia plástica aqui tá tudo muito bem, o pessoal está fazendo turismo para cá. Agora, na otorrino, o fato de você ir, né, para outros países que supostamente, claro, mais desenvolvidos, qual é esse grande diferencial? Excelente pergunta, Carol. Respondendo diretamente a sua pergunta, a Universidade de Pittsburgh é o centro do mundo que mais faz cirurgias endoscópicas da base do crânio, ponto final. Então, eu queria estar nesse lugar, eu queria respirar esse ambiente, eu queria ganhar conhecimento de tudo que eles têm para oferecer para quem vai para lá. E a Austrália veio do Richard Harvey, que é um dos grandes professores de rinologia e cirurgia endoscópica da base do crânio que o mundo tem atualmente e que eu tive o prazer de me especializar com ele. Então, eu acho que eu peguei o melhor dos mundos, literalmente falando, quando eu fui para Pittsburgh e me especializei em cirurgia endoscópica da base do crânio, e fui para Austrália e me especializei com o melhor cara que tem no mundo na atualidade em rinologia. E quem você é hoje na rinologia ou nessa cirurgia? Quanto você já tem operado? A que você se dedica hoje especificamente em Brasília, né? Quando eu faço essa pergunta é para que justamente a nossa audiência que precisa, de fato, escolher, e a internet hoje é uma terra de ninguém, né? Então eu me torno especialista e falo que sou, e como é que as pessoas têm a oportunidade de fato validar isso, né? Então é por isso que aqui nós pesquisamos o CRM, identificamos de fato, né, o currículo desse médico, e temos médicos de relevância e que realmente gostam de estudar. O Dr. Mangus claramente, né, mostrou isso através da sua fala, mas hoje, de forma clara, que problema meu filho, você opera crianças, adolescentes, adultos, quais são os problemas, no que você decidiu atuar hoje? Eu sou um entusiasta da rinologia e da cirurgia endoscópica da base do crânio, mas eu faço a parte cirúrgica de outras áreas da otorrinolaringologia. Então, por exemplo, eu opero crianças, opero adultos, opero idosos. Normalmente as crianças que têm problemas respiratórios de amígdalas e adenoide, ou problemas de audição, problemas de otite média serosa crônica. A gente coloca carretéis nos ouvidos dessas crianças, tira as amígdalas, tira a adenoide. E dos adultos e dos idosos, eu foco mais na área de rinologia e cirurgia endoscópica da base do crânio. Ou seja, pacientes que têm problemas de rinites, sinusites, nariz entupido, de problemas de hipófise, quando eu opero junto com meus colegas neurocirurgiões, eminentemente o Dr. Bernardo Alves Barbosa, que é um grande colega, um grande amigo, um grande parceiro. E idosos, essa a gente vai colocar no vídeo. Você opera idosos, aí falou da rinologia, principalmente cirurgias da base do crânio. Sim. Então, vou aproveitar, explica com clareza, como se fosse para uma criança de 8 anos, o que são essas doenças, essas cirurgias da base do crânio, onde essa base do crânio é aqui em cima, onde é, e o que acontece aí, que patologias, né, acontecem específicas aí. Aí depois, se você puder falar um pouquinho de cada uma delas. Mais minúcia, né? Então, doenças da base do crânio são doenças que ocorrem na base do crânio, na transição entre o nariz e o cérebro. A base do crânio, ela vem desde a região mais da frente aqui da cabeça, passa pela base, pela fossa média, pela parte média aqui do crânio, e vai para a fossa posterior, aqui mais nessa região. Então, a gente opera pelo nariz grande parte das regiões da base do crânio, da base anterior do crânio. Então, doenças de hipófise, que são as doenças que a gente mais trata na base do crânio, tumores de hipófise, eminentemente, tumores benignos de hipófise, mas também meningiomas, craniofaringiomas, são doenças que acometem tanto idosos, adultos e crianças, e que a gente opera através do nariz, a região cerebral. Então, é uma cirurgia extremamente complexa, é uma cirurgia que envolve um time de cirurgiões, o otorrino e o neurocirurgião, principalmente, e que eu tenho a paixão de fazer. São, de verdade, as cirurgias que eu mais amo, mais gosto de fazer, de realizar. Você falou em tumores, então, normalmente são
cânceres, ou né, esse da hipófise, ou o que acontece aí? Por que tem que ter o envolvimento do neurocirurgião? Excelente pergunta, Carol. Os tumores, eles podem ser divididos em benignos e malignos. Os tumores benignos não são câncer. Câncer são os tumores malignos. E, normalmente, os tumores que a gente trata da base do crânio são tumores benignos, o que é muito bom para os pacientes, é excelente. Então, tem que envolver o neurocirurgião porque a gente mexe na estrutura cerebral, na estrutura intracraniana. É porque cresceu ali uma carne, alguma coisa que não é câncer, mas vai me atrapalhar em alguma função, é isso? Perfeito. Na hipófise, a hipófise é a glândula mestra do nosso organismo. E ela produz hormônios que vão regular todas as funções do nosso corpo. Quando existe um crescimento de um tumor na região da hipófise, ela para de produzir aqueles hormônios por compressão da hipófise e a gente começa a sentir falta desses hormônios. O hormônio da tireoide, os hormônios sexuais, testosterona, os hormônios de crescimento, os hormônios de cortisol. A gente sente falta, o corpo sente falta desses hormônios. E a gente tem que tirar esse tumor da região da hipófise para a glândula possivelmente voltar a produzir esses hormônios. E normalmente retoma, consegue? Em alguns casos, retoma a produção desses hormônios, mas o que é mais interessante é que, em alguns casos, esses tumores são benignos, mas eles podem crescer, comprimir as vias ópticas, o paciente pode perder a visão. E, em outros casos, eles são pequenos, eles não comprimem nenhuma estrutura ao redor. No entanto, eles produzem hormônio. Ao contrário de comprimir a hipófise e fazer com que ela pare de produzir hormônio, ele estimula a produção de hormônios. A gente tem os hormônios que produzem GH, que são os hormônios de crescimento, que é o hormônio de crescimento. A gente tem os que produzem cortisol, ACTH, que dá a síndrome de Cushing. E a gente tem os prolactinomas, que vão produzir prolactina, que é um hormônio que vai dar aumento dos seios nas mulheres e produção de leite, vai dar hipogonadismo nos homens e nas mulheres e vai produzir vários efeitos colaterais no organismo. Então a gente tem os prolactinomas, os acromegálicos e os síndromes de Cushing, que são hormônios que produzem hormônio, que são os tumores que produzem hormônio na região da hipófise. Ou seja, esse tumor, mesmo sendo benigno, ele começa a ter uma função, que é produzir hormônio. Não é a função dele, mas é uma mutação, né? É justamente uma mutação, não é isso, doutor? É uma mutação, exatamente. É uma mutação que ocorre em algumas células que começam a se proliferar e que aumentam em tamanho essas células que produzem esse hormônio. Ou que não produzem nenhum hormônio vão causar efeitos compressivos. Sim, que aí vai atrapalhar a função do que teria ali a hipófise. Só Exato. Que por espelhamento, ou de uma forma inteligente ali, esse tumor espelha a produção, ou seja, a ação do que de fato o órgão tinha que ter. Sim. A gente divide basicamente os tumores de hipófise em funcionantes, que são aqueles que produzem hormônio, ACTH, cortisol, síndrome de Cushing, GH, acromegalia, gigantismo, e prolactina, que são os prolactinomas. Que vai aumentar o peito e as gônadas. Isso. Esses são os funcionantes. Os não funcionantes produzem sintomas devido ao crescimento tumoral, que vai comprimir a hipófise, vai fazer ela parar de produzir hormônios, vai comprimir as vias ópticas, que vai causar perda visual, e pode comprimir nervos de motricidade ocular ao redor desse tumor. Então, por exemplo, Tem que operar. Essa aí é Tem que operar. algo... E a gente opera esses pacientes por via endoscópica endonasal, ou seja, com endoscópios, através do nariz, e a gente tira o tumor, na grande maioria das vezes por completo, junto com o neurocirurgião, porque existe uma estrutura intracraniana que a gente está mexendo, que a gente está manipulando, e a gente precisa do neurocirurgião envolvido nesse tipo de cirurgia. Eu, como otorrino, faço o acesso, abro o caminho,
o neurocirurgião remove a lesão e depois a gente reconstrói a base do crânio com tecidos do próprio nariz. Sensacional. Imagino, se eu estiver errado, o senhor me corrija, que tem muita gente que pode ter esses tumores, só que como é benigno, está vivendo bem, se acostumou com a questão do cortisol alto, que depois você me conta quais são aí os efeitos, porque talvez, se você entender melhor os efeitos que você está vivendo e não normalizar como a gente normaliza tudo, dor, ai, estou cansado, né? Sinusite é normal, normaliza ficar tomando remédio, aí você pode estar com um tumor, vivendo muito mal. É uma verdade isso? É uma verdade. Existem pacientes que a gente opera com tumores não funcionantes, grandes, que comprimem a hipófise, e que o paciente começa a sofrer de falta de testosterona. E descobre por causa disso. Ele vai no endócrino, ou ele vai num prescritor de testosterona, repõe a testosterona, começa a viver bem. No entanto, ele não descobre que tem um tumor na hipófise. Olha o perigo disso, né? Isso é um tema muito atual, muito relevante, que é a reposição de hormônios para pacientes jovens, em que não tem indicação, às vezes, de repor hormônio, e que, às vezes, chegam em um médico, o médico repõe um hormônio sem pesquisar o porquê que aquele hormônio está baixo. Em alguns casos, pode ser um tumor de hipófise. Verdade. Então, qual é o caminho certo, doutor? Para quem está nos ouvindo agora, compreendeu que há uma doença silenciosa, Sim. né? E que gera sintomas, Sim. mas muitas vezes eu vou convivendo ali com isso. Qual é o caminho certo para que eu descubra se eu tenho justamente isso? Consultar com um endocrinologista sério, que não prescreve hormônio à torta e à direita para qualquer paciente, e que pesquisa e vai a fundo nas causas daquela falta de hormônio, se é que você ou o paciente tenha. E provavelmente não, o médico que vai detectar se esse é o sintoma. Estou me sentindo o quê? Quais são os sintomas? Aí eu vou para o endócrino. Qual outro médico que pode também detectar? Porque são outras especialidades que vão descobrir e se encaminhar para você. É isso? Perfeito. O urologista, às vezes, detecta que o paciente está com hipogonadismo, que é baixa produção de hormônios sexuais, baixa de testosterona. O paciente normalmente sente que está desvitalizado, que está fraco, que está sem ânimo, sem aquela vivência, né? Vivacidade, energia. Aquela energia. E não é só energia sexual que você está falando, não, pode ser cansaço. Cansaço. O paciente dorme cedo, acorda tarde. E está sempre abrindo a boca, está Jesus. com cansaço, não tem disposição para fazer as coisas do dia a dia, não tem mais disposição para brincar com os filhos, não tem disposição para ir ao trabalho, não tem disposição para ficar com a esposa. Isso é uma grande verdade para muitos homens. E tem idade que inicia isso ou podem ser jovens aí de 18? Podem ser jovens, mas normalmente são pacientes de 30, 40 ou 50 anos. Uau! Que tem supostamente era para estar muito cheio de energia, de vivacidade e tá bem bola murcha. Bola murcha, exatamente. Tem que procurar um endocrinologista para pesquisar os hormônios sexuais e tentar identificar a causa, se é que existe uma baixa desses hormônios sexuais, a causa da baixa desses hormônios sexuais. E tem um exame específico que vai ser, ele é clínico, é de sangue ou é uma tomografia, como é? Perfeito. Não, isso porque eu estou passando a mão aqui para falar onde é a hipófise, gente. Sim. É aqui, né? Sim. A hipófise fica no centro da cabeça e o melhor exame que tem para detectar alguma alteração da hipófise é uma ressonância de célula túrcica, que o endócrino normalmente pede na suspeita de um tumor de hipófise. Então, por exemplo, o paciente tem uma síndrome de Cushing, que é excesso de cortisol. Vai ter todos os efeitos colaterais: ganho de peso, cansaço, osteopenia, osteoporose, catarata, glaucoma, diabetes, pressão alta, necrose vascular da cabeça do fêmur, obesidade centrípeta, estrias vasculares na pele, são estrias roxas na pele. Tudo isso são sinais de excesso de cortisol no organismo. O endócrino vai fazer os exames, vai detectar o excesso de cortisol, o excesso de ACTH,
vai pedir uma ressonância da hipófise. E aí a gente pode descobrir um tumor, uma lesão na hipófise que tem que ser removida. Percentual de sucesso para que você aí, para que acalme, né, o coração, que tem coisa que eu acredito, doutor, que na vida, né, a verdade de fato ela liberta. Busca isso, porque talvez o quanto antes possa ter um bom sucesso, ou já é algo que você não precisaria estar aí sofrendo. Como é essa questão da cirurgia? Quais são os principais medos? Quanto tempo fica afastado do trabalho? Vale a pena ir buscar? Conte-nos. A taxa de sucesso de uma cirurgia endoscópica endonasal para a remoção de um tumor de hipófise, seja funcionante, seja não funcionante, seja macroadenoma, seja microadenoma, é muito boa, é muito alta. Eu costumo dizer para os pacientes que a gente tem muita sorte de viver na época que a gente vive. Porque ninguém gosta de ter o diagnóstico de um tumor de hipófise. Absolutamente ninguém. No entanto, se a gente vivesse há 60, 80 anos atrás, a gente nem diagnosticaria esse tipo de problema. Se diagnosticasse, a gente não teria como tratar. E se tratasse, não teria o mesmo sucesso que a gente tem atualmente. Então, hoje, com as técnicas que a gente desenvolveu, que foram desenvolvidas ao longo do tempo, a gente entra por dentro do nariz, tira o tumor de hipófise na sua completude, na grande maioria das vezes, e o paciente fica curado daquele problema. Como é uma cirurgia endoscópica endonasal, o pós-operatório ele é muito do nariz. Então, eu costumo dizer que o paciente fica comigo durante 6 meses, casa comigo durante 6 meses, é um casamento de curto prazo, é um casamento durante 6 meses após a cirurgia, em que o paciente vai sentir cascas dentro do nariz entupido durante umas semanas e, às vezes, um pouquinho de sangramento nos primeiros dias após a cirurgia. Depois de mais ou menos umas 3, 4 semanas, o paciente volta ao trabalho, volta a fazer as atividades físicas e volta à sua rotina normal. Então, é uma taxa de sucesso muito alta para um pós-operatório relativamente tranquilo. A grande maioria dos pacientes que a gente opera fala assim, se eu soubesse que ia ser tão tranquilo, eu teria operado antes. Então, tem pessoas que sabem que tem a doença e ainda optam por não fazer cirurgia. Sim. Tem casos em que a gente acompanha o paciente. Às vezes o tumor é não funcionante e está pequeno. Uhum. Às vezes o tumor, se é tumor funcionante, normalmente não importa se ele é pequeno ou se ele é grande, a gente tem que tirar. Tem casos que não podem esperar, mas, por exemplo, um caso de um paciente que tem um tumor não funcionante pequeno, esse pode esperar e a gente pode acompanhar. Mas ele não vai reduzir com medicamento, a tendência é o crescimento. A tendência é o crescimento, a gente não sabe, no entanto, a velocidade desse crescimento. Entendi. E que pode ser estimulada também por esse monte de droga que estão colocando aí indiscriminadamente, né? Exatamente. Então Você me falou de 2 casos, do excesso de cortisol e do excesso... de GH, do hormônio de crescimento. Aí falta um. A prolactina. O prolactinoma é um tumor que produz prolactina na hipófise e que normalmente a prolactina causa hipogonadismo, que é baixa dos hormônios sexuais, e aumento das mamas, aumento da produção de leite. Isso às vezes acontece até em homens. Então você imagina para um homem aumentar o peitoral, não é porque ele está malhando, que está com excesso de hormônio, e às vezes sai leite das mamas, dos mamilos. E eles não confundem com aquela tal de ginecomastia, ou tem gente que tem e pensa que é isso? Ginecomastia, exatamente isso que acontece nos homens. Nas mulheres aumentam os seios e ocorre a galactorreia, que é essa saída de leite pelos mamilos. Nos homens ocorre principalmente a ginecomastia, em alguns casos pode ter galactorreia, que é a saída de leite pelos mamilos. Se o paciente tem isso, ele tem que pesquisar os níveis de prolactina que ele tem no sangue. Estando aumentados, muito aumentados, acima de 500, acima de 200, 500, a gente tem que pesquisar um tumor de hipófise produtor de prolactina. Caramba! Nesse caso, o remédio pode ajudar, mas a cirurgia pode curar. O remédio, que é a cabergolina,
pode diminuir a produção de prolactina e diminuir o tumor, inclusive. No entanto, é um remédio que a gente tem que tomar para o resto da vida de forma contínua. A cirurgia, se o tumor for pequeno e ressecável, ela é curativa na grande maioria das vezes. E é por isso que as diretrizes mais atuais têm falado que os tumores produtores de prolactina podem ser operados se em pacientes jovens, pequenos e ressecáveis. Uau! Tem alguma outra cirurgia que você queira salientar? Você falou que é um entusiasta das cirurgias endonasais, né? Tem alguma outra que você faz que é comum para que as pessoas saibam? Porque eu já estou aqui querendo saber se sinusite tem cura, se renite, qual é a diferença uma da outra, por que a gente sofre tanto em Brasília e se você trouxe uma solução mágica da Austrália. Perfeito, Carol. A gente falou muito sobre cirurgia endoscópica da base do crânio, especialmente cirurgia de hipófise. Tem cirurgias que eu gostaria de salientar também, que são as cirurgias que não tem nada a ver com a base do crânio. Tem a ver com rinites, com sinusites e com tumores do nariz e dos seios da face, que não envolvem a base do crânio. Então, mostra, igual você mostrou da outra, onde sim, como funciona. E então existe cirurgia para sinusite, renite, para essas coisas? existe. A rinite é uma inflamação que ocorre no nariz, na região do nariz, que é essa região aqui do nosso nariz, logicamente. Ela é uma inflamação normalmente alérgica, ou seja, relacionada a uma alergia, e que causa aumento das conchas nasais inferiores. As conchas nasais inferiores são como se fossem cornetos, como se fossem salsichas que a gente tem dentro do nariz. E na existência de uma rinite, de uma inflamação crônica das conchas inferiores, elas podem aumentar e podem entupir o nariz. A gente normalmente trata a rinite com medicamentos, mas em alguns casos a gente pode oferecer um tratamento auxiliar, que é a cirurgia dos cornetos. Aí vai cortar ou só diminuir? Diminuir os cornetos. A gente faz uma turbinoplastia, que é uma plástica dos cornetos nasais inferiores. Nesse caso, a gente melhora a respiração, a gente diminui os episódios de rinite alérgica, diminui os espirros, a coceira e a coriza. Não cura alergia, porque a gente não corta alergia, mas a gente melhora em muito a respiração. Qualidade de vida. E dá muita qualidade de vida para os pacientes. Total. Imagina essa pessoa na questão de atividade física, sono. Perfeito, Carol. É exatamente isso que a otorrino traz para os pacientes, qualidade de vida. Na minha área especificamente, qualidade de respiração, qualidade de sono, qualidade de atividades físicas, qualidade de vida em geral. Então, tudo que envolve a respiração, o otorrino especialista em rinologia vai tratar. E, olha, indo até para além da qualidade de vida, saúde, funcionalidade, é muito feio quem dorme com a boca aberta e aquilo vai subindo. Às vezes você está aí namorando, está vendo, não se vê, se filma, porque é muito ruim, né? Quando você está ali babando, e aí aquela baba fica com cheiro ruim e vai pro... Então, gente, eu acredito que, né, de fato, tem só ganho se há essa necessidade, porque porque isso dá ronco, é toda uma cadeia, não é, doutor, que gera tudo isso? Toda uma cadeia. Existe uma condição dentro da otorrinolaringologia que a gente chama de respiração bucal. Respiração bucal é quando o nariz não funciona bem. E pode ter diversas causas. Pode ser um corneto aumentado, uma rinite alérgica com corneto aumentado, um desvio de septo, pode ser uma adenoide aumentada. Respiração bucal ocorre por vários motivos. Por uma sinusite crônica com pólipos nasais, por exemplo, que são crescimentos que ocorrem dentro do nariz. O fato é, a consequência é a respiração pela boca. O paciente respira pela boca o tempo todo, não consegue respirar pelo nariz, baba no travesseiro, ronca de noite e, pior do que isso, começa a ter alterações craniofaciais. A face começa a modificar para se adaptar àquela nova realidade. Isso não é normal. Isso não é absolutamente normal. O paciente que respira toda hora pela boca, ele tem alterações craniofaciais, ele tem alterações de mastigação, de sono, de mordida,
Então, esse paciente de dentição, esse paciente precisa passar por um otorrino, porque ele precisa ser avaliado para ver como é que está a respiração nasal dele. Nossa, doutor, toda vez que a gente conversa eu fico chocada e parece que é algo tão simples, né? É muito sério, até muito sério. Na sua dentição. Enquanto você estava falando, eu fiquei imaginando, porque eu normalmente tenho que estar de boca fechada, um dente segurando, né? O outro aqui, onde? Porque quando a gente respira, você está ativando os músculos. Se eu troco tudo isso, eu vou inverter tudo. Tudo se altera. É muito comum que a gente veja pacientes usando aparelho ortodôntico, chegando no consultório e falando assim, minha dentista me mandou para um otorrino porque eu já estou há 5 anos com tratamento ortodôntico e os meus dentes não melhoram. Porque a boca aberta o tempo todo, não respira bem. Uau! Não respira bem, a boca aberta o tempo todo, os dentes continuam entortando por mais que o paciente use aparelho ortodôntico. Então isso é uma realidade palpável do consultório. Só que normalizada. Normalizada, exatamente. Os pacientes às vezes não têm noção de que respiram tanto pela boca, não têm noção de que respiram tão mal pelo nariz e acabam não procurando ajuda. E isso, às vezes, com tratamento clínico, com spray para o nariz e antialérgico pela boca, às vezes a gente consegue ajudar muito esse paciente. Em alguns casos, com cirurgia, a gente vai ajudar ainda mais. Então, nesse caso, como nós falamos anteriormente, nos 3 casos e os sintomas relatados, eu vou buscar o endócrino. Para quais sintomas eu vou buscar, que agora eu imagino que é diretamente o otorrino? O otorrino. Se o paciente não respira bem pelo nariz, tem muito espirro, muita coceira, muita coriza. Se o paciente respira muito pela boca, se o paciente ronca, se o paciente baba no travesseiro, se o paciente tem o sono entrecortado, acorda com boca seca, acorda toda hora para beber água, se o paciente tem dor na face, secreção amarelada pelo nariz, tosse, se o paciente tem alterações de cheiro e gosto, são todas as queixas que tem que levar o paciente a procurar um otorrino. Então, são queixas que o otorrinolaringologista, principalmente aquele especialista em rinologia e cirurgia endoscópica nasal, vai ter muita capacidade de tratar. E agora eu faço um manifesto, porque não é possível, de verdade, que depois de ouvir tantas vezes que a automedicação gera problema, doutor, e esses pacientes que acham que pode tomar a nimesulida, acha que tem renite, não sabe nem a diferença do que é renite para sinusite, ai, tô sentindo um cheiro ruim, aí já começa com clavubin e vai. Por favor, né, fala para esses adultos o que pode gerar, qual o problema, porque ao invés de pensar que você está solucionando um problema, está causando um muito sério, né? Perfeito, Carol. Existem várias condições que podem dar os mesmos sintomas. Vou dar um exemplo bem rápido, 2 exemplos bem rápidos. O primeiro é de uma gripe e de um resfriado. É uma rinite infecciosa, uma rinite causada por um vírus, que vai dar entupimento, coriza, vai causar moleza no corpo, vai causar indisposição e que o paciente pode querer tratar como se fosse uma sinusite. Não é sinusite. Esse caso é de uma rinite infecciosa, é de uma infecção de viária superior, é de uma gripe de um resfriado. Esse caso não se trata com antibiótico. Então, nesse caso, o paciente vai melhorar com hidratação, com alguns remédios que o otorrino ou que o médico prescreve e com repouso. O paciente vai melhorar. Já a sinusite acontece normalmente como evolução da gripe e do resfriado. Depois de 7 a 10 dias, se o paciente continua com uma gripe com resfriado, é que a gente começa a pensar numa sinusite aguda bacteriana. E que nesse caso, somente nesse caso, vai precisar de antibiótico. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é o paciente que tem dor de cabeça e quer tratar a sinusite e que nunca investigou com otorrino e que toma antibiótico, que toma corticoide, se automedica, que às vezes até é submetido a uma cirurgia de sinusite, sendo que esse paciente tem uma enxaqueca. Esse paciente
só tem dor de cabeça. Ele não tem nariz entupido, ele não tem secreção nasal amarelada, ele não tem alteração de cheiro e gosto. Mas ele ele jura de pé junto que ele tem sinusite. Porque a gente aprendeu a crer nesses fatos, nesses dogmas. Dor de cabeça é sinusite. Gripe trata com antibiótico. Não é verdade. O que é a sinusite e qual a diferença eu entendi aí, mas para que isso fique, né, mais claro ainda, entre a sinusite e a rinite. A sinusite, ela não é uma evolução da rinite, são coisas diferentes, então. São coisas diferentes. A sinusite aguda bacteriana pode advir de uma rinite infecciosa. No entanto, rinite é inflamação do nariz. Sinusite é inflamação dos seios paranasais, dos seios da face. E aqui também. Seio frontal, seio maxilar, seio etimoidal e seio esfenoidal. A gente tem 4 seios paranasais de cada lado do nariz. Frontal, etimoidal, maxilar e esfenoidal. Então, quando existe uma inflamação, uma ite, dos seios paranasais, a gente tem a sinusite. Quando existe uma inflamação, uma ite do nariz, a gente tem uma rinite. São coisas diferentes que a gente trata de formas diferentes. Só que por semelhança de talvez alguns sintomas fazem-se essa confusão. E o que de pior pode acontecer, doutor, em continuar se medicando assim, não entender o que está acontecendo, porque eu acredito, uma vez eu fui comprar remédio na farmácia por conta própria, né, gente? Porque a gente não fala de algo que não conhece. E aí o próprio farmacêutico falou que tem pessoas que empedram, não é Sim, isso? Explica isso, que é muito sério. Sim. E não está tratando e depois tem que fazer uma cirurgia porque está com aquela... com secreção catarro acumulada. aí, isso, como se virasse um cimento. Isso é uma das consequências. É uma das consequências. Então, sempre que a gente se automedica ou que a gente trata de forma errada uma condição, a gente pode subtratar, ou seja, tratar de menos, a gente pode sobretratar, ou seja, tratar demais, a gente pode acertar o tratamento em algumas vezes, mas existe um risco muito grande da gente subtratar e da gente sobretratar aquela condição. Se a gente subtrata, a coisa pode evoluir para uma complicação, para uma questão cirúrgica, e se a gente sobretrata, a gente está usando uma bola de canhão para matar uma formiga. E a gente está submetendo o nosso organismo a efeitos colaterais. Então, por exemplo, tratar um resfriado com antibiótico é sobretratar. É submeter o corpo a efeitos colaterais e ao perigo de resistência bacteriana de forma desnecessária. E quando precisar... E quando precisar, ter uma bactéria resistente que não vai responder mais àquele antibiótico. Então, esse é um risco real que os pacientes que se automedicam correm. De outra forma, subtratar significa que você está dando medicamento de menos para uma condição que existe medicamento de mais. E aí o paciente pode evoluir para uma sinusite que é mal curada, pode evoluir para uma sinusite complicada, enfim, que pode precisar de outros tipos de tratamento. Essas doenças, às vezes, vão melhorando, e aí a pessoa, já fiquei bem, não vou mais. Isso também é uma... Eu estou com o nome inadimplência na cabeça, mas é outro nome que eu quero falar, semelhante à irresponsabilidade. O climatério acontece isso, sabe? O nome disso é brain fog. Como é que eu vou falar? Uma irresponsabilidade, talvez. É uma... Enfim, é isso. Eu vou deixando, é como se assim, tá tudo bem, passou, melhorou, e porque com 5 dias melhora, depois melhora, eu não pesquisar isso? Sim, perfeito. Isso é algo que pode acontecer. Tem alguns casos de pacientes que não melhoram e que normalizam aquela não melhora. Ou seja, não, tá tudo bem, é só uma rinite, vai passar. E que acabam evoluindo para outras consequências. Então, por exemplo, o caso de uma rinite alérgica maltratada vai causar sintomas para o paciente vai ficar com sintomas, não vai ter uma qualidade de vida adequada, e pode evoluir, de repente, se o paciente não fizer uma imunoterapia,
que é um dos tipos de tratamento para rinite. Porque fica sempre voltando, né? Essas pessoas todo mês tomando remédio, todo mês. Todo mês. Evolui, de repente, para uma sinusite alérgica. Então, é um subtipo de sinusite que advém da alergia e que tem a ver também com a rinite alérgica. Então, sinusite alérgica, rinite alérgica. Lembrei, porque eu vou vencer o meu brain fog, esse climatério. É uma inconsequência. Inconsequência. Perfeito. O que mais que há de inconsequência aí hoje, pensando que estamos em Brasília, né? É um período muito crítico, tem como melhorar se eu tomo alguma decisão ou tenho alguma prática, tem como prevenir isso? Sinusite a gente tem cura, tem prevenção ou não? Tem tratamento na grande maioria das vezes. Rinite, sinusite, tem tratamento na grande maioria das vezes. Então, em Brasília, a gente tem um clima muito seco durante 6 meses do ano. Nesse período, hidratar o nariz e usar umidificadores é muito salutar, é muito saudável para o nariz. Nos períodos de mais chuva e mais quentes, a gente não precisa tanto umidificar o nariz e tanto umidificar o ambiente. Mas é bom que a gente tome esse cuidado no período da seca. Então, isso é o que eu recomendaria para os pacientes para evitar complicações nasais e, de outra forma, procurar um otorrinolaringologista especialista em doenças do nariz e dos seios da face para tratar de fato a rinite alérgica e tratar a sinusite. Não é algo que deve ser normalizado. Ter rinite alérgica é chato, traz uma péssima qualidade de vida e a gente tem recursos hoje em dia para tratar de forma muito boa essa condição. E é melhor do que ter, né, um iPhone, aí o pessoal, né, o cara tá com o iPhone ali e não se... Gente, pelo amor de Deus, é muito importante que, de fato, a gente entenda, né, de uma vez por todas que há algo tão importante que somos nós mesmos. Sim. Não respirar bem, o quanto isso é importante, e aí você, né, faz investimentos em tudo e não se olha, porque é de fato muito ruim você não estar respirando, só que talvez, sem crítica e sem brincadeiras agora, você tenha vivido uma vida inteira sem nem saber, talvez você não saiba, não já chegou algum caso assim não? De um paciente falar, nossa doutor, eu nem sabia que a vida era assim? Com certeza, a gente vê isso direto no consultório. O paciente às vezes fala pra gente, nossa, eu nem sabia que tinha esse problema. Depois que trata, fala assim, nossa, se eu soubesse, eu teria tratado muito antes. Porque a vida melhora demais, a qualidade de vida melhora muito. Só finalizando a parte das rinites, das sinusites e dos automedicamentos, e os sprays nasais, porque tem muita gente que fala, cuidado, vai viciar, não faz isso, faz aquilo. Qual é, de fato, a realidade por trás dos sprays nasais com uso contínuo? Perfeito. Carol, existem 2 tipos de sprays nasais, de medicações que a gente coloca dentro do nariz. Uma delas são os corticoides nasais, que ao contrário dos corticoides sistêmicos que a gente toma pela boca ou que toma intramuscular, não causam efeitos colaterais no organismo. Então, os corticoides nasais são extremamente bons para tratar rinites, para tratar sinusites, para tratar inflamações que a gente tem dentro do nariz e dos seios da face. Isso é uma verdade. Tá? Então, o primeiro tipo de remédio que a gente coloca dentro do nariz, corticoides nasais. Segundo tipo de remédio que os pacientes colocam muito no nariz, vasoconstritores nasais, que são, na verdade, remédios que fazem uma vasoconstrição dos tecidos de dentro do nariz, que permitem que o paciente respire muito melhor. Esse tipo de remédio, que é o Sorine, o Nelsoro, o Aturgil, o Afrin, o Trivina, dentre muitos outros, causam vício e uma condição que a gente chama de rinite medicamentosa. A rinite medicamentosa nada mais é do que o costume do nariz, a presença daquela medicação. Então, o medicamento ele causa uma vasoconstrição, uma diminuição dos tecidos, mas ele tem um efeito rebote. E quando esse efeito da medicação passa, vem o efeito rebote que aumenta demais os tecidos de novo. Aí o paciente tem que pingar o remédio, esse tecido enxuga.
Aí depois vem o efeito rebote. Esse tecido aumenta mais do que estava aumentado antes. Aí pinga de novo remédio, aí diminui. E fica num ciclo vicioso. O paciente tem sempre que pingar o remédio porque ele não consegue respirar. Esse paciente é típico. Ele tem um neossoro no bolso, um na bolsa, um no carro, um na mesinha de canto. Dormir. Ele tem, e se ele não tem um neossoro perto dele ou dela, ele fica desesperado. Ele sai da farmácia às 3 da manhã para comprar um neossoro. Viciado mesmo. Viciado. E como é que a gente faz com esse adicto? Pois é, o tratamento, existem 2 tipos de tratamento para rinite medicamentosa. Eu sou muito adepto do tratamento mais rigoroso. O tratamento mais rigoroso preconiza que você pare de usar a medicação abruptamente. O paciente sofre durante 1 semana. A gente usa remédios para aliviar um pouco esses sintomas. Mas é um processo. E depois de 1 semana o paciente se vê livre dessa medicação. Que bom. A outra forma de tratar a rinite medicamentosa é fazer um desmame gradual. Eu não gosto muito porque o paciente sempre vai ter contato com o vasoconstritor. E vai chegar uma hora que ele vai ficar desesperado que ele vai usar o vasoconstritor puro. Basicamente, o desmame fala que a gente tem que diluir a medicação gradativamente e progressivamente até a gente estar usando só soro fisiológico dentro do nariz. Você me trouxe um problema, eu quero agora que você gere uma solução. Ok, eu não vou usar descongestionante, como é que eu posso ir limpando, melhorando aí o nariz? Porque quando eu fui lá no meu tratamento, você passou aquela bombinha que colocava... Bombinha não, aquele plásticozinho, né? Que é muito bom, Sim. que lava e faz, Sim. mas dói também às vezes, se fizer Sim. muito rápido, né? Muito Sim. forte. Então, o que fazer, o que não fazer, a gente entendeu. Perfeito. Tem que procurar um otorrino, tá? Tem que procurar um otorrino para a gente identificar qual que é o motivo do entupimento nasal. Então, será que é um desvio de septo? Será que é um aumento dos cornetos inferiores? Será que são pólipos nasais relacionados a uma sinusite crônica? Será que é uma adenoide aumentada? Então, qual que é o motivo desse entupimento nasal? Eu vou pegar esse corte. Será? Será? Gente, eu vou fazer isso. Vou te mandar para você postar. Sim, e aí? E aí, a gente tem que ver qual que é a causa desse entupimento nasal e a gente tem que tratar de acordo. Se for uma rinite alérgica, a gente inicialmente trata com medicamentos. Se não adiantar, ou se o paciente não quiser usar medicamento para o resto da vida, uma cirurgia para corrigir o desvio de septo e diminuir os cornetos é muito bem-vinda. Se forem pólipos nasais relacionados a uma sinusite crônica, a cirurgia vai muito bem, cirurgia endoscópica nasal, que é feita toda por dentro do nariz. Se for uma adenoide aumentada, numa criança menor de 4, 5 anos, a gente tem que operar essa adenoide. A gente inicialmente trata, mas eventualmente a gente acaba indo para o tratamento cirúrgico. Então, a cirurgia para desentupir o nariz, ela é muito boa. Ela traz uma qualidade de vida imensa para esses pacientes. Eu tenho só mais 2 perguntas antes das que eu tenho que finalizar para lhe deixar ir. Mas, existe alguma consequência em outros órgãos? Porque você trouxe aqui, né? Que eu fico com a minha face aumentada, a questão ortodôntica, né? Enfim, tudo aqui na face. Mas essa respiração, por muito tempo, pode gerar alguma coisa no pulmão, na caixa torácica, ou algum outro problema? Normalmente o que a gente vê nos pacientes é que a qualidade de vida cai muito e existem alterações craniofaciais. Podem haver outras modificações na caixa torácica, como pectus excavatum, pelo esforço para respirar, mas não são comuns, são muito incomuns. E deve adoecer muito mais também, né? Sim. Esses pacientes que respiram só pela boca têm mais dor de garganta, que o filtro passa a ser a garganta. Eles têm muito mais boca seca, dor de garganta, enfim, várias outras complicações relacionadas à garganta e não filtram, porque não filtram o ar pelo nariz. Pode tirar os pelinhos do nariz que as mulheres depilam? Não. Sabe por quê? Quando a gente tira o pelo do nariz,
a gente cria uma abertura na pele que pode entrar bactérias e dar uma celulite do vestíbulo nasal. A gente chama isso de vestibulite. Uma infecção séria que a gente tem que tratar com antibiótico via oral. E os homens que cortam? Já vi acontecer, mesma coisa, às vezes machucou com a tesourinha, a pele deu uma vestibulite. Cortar é melhor do que arrancar. Então, isso mais com cuidado e com aparelhos dedicados para isso. Então, não é pegar uma tesourinha e sair cortando os pelos do nariz, ou então pegar cera e arrancar os pelos do nariz. Além de doer pra caramba, você pode causar um problema para sua região, para o seu vestíbulo nasal. Deus colocou aí. Deixa. Deixa. Mas e aí? A mulher vai deixar? Não. 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 Doutor, Sim. por que o olho coça tanto e aí o nariz coça e muitas vezes a gente tem essa... Porque a gente conversou de nariz, seio, tudo, mas tem alguma ligação aqui que aí acaba coçando o olho e o que compreender disso? Porque eu muitas vezes penso que eu tenho que ir para o oftalmo, porque eu já cocei tanto uma vez que eu tive uma úlcera. Úlcera de córnea. Acredita? Acredito. Imagina que pessoa delicada, né? Mas eu já aprendi, gente, coçar o olho só com o cotovelo. Então, desde aí eu tô bem. Mas aí, normalmente coça tudo, né? E aí o nariz vai escorrendo. Então, tem alguma ligação com relação ao nariz que já vai também piorando essa questão do olho. E o climatério também dá olho seco, sabia? Sim. Respondendo a sua pergunta, a primeira pergunta, Carol, existe uma ligação entre o olho e o nariz. Existe uma ligação física, porque a lágrima, ela desce pelos canais lacrimais e vai para dentro do nariz. Então, se a gente tampar o nariz e assoprar, a gente vai sentir ar saindo pelos canalículos lacrimais. Existe uma ligação física entre olho e nariz. No entanto, não é por isso que o olho coça quando o nariz coça. O olho coça porque a coceira faz parte de uma doença sistêmica, que é a alergia. A alergia ataca os olhos, ataca o nariz, ataca a pele, ataca o esôfago, ataca os pulmões e pode dar asma, dermatite atópica, rinoconjuntivite alérgica ou conjuntivite alérgica, rinite alérgica, enfim. A alergia pode dar várias manifestações em várias partes do organismo. E aí a gente fala, só uma alergia. Só uma alergia. Só uma alergia. Morri, por quê? Tinha só uma alergia. Só uma alergia. Caramba. E brincadeiras à parte, claro, eu sou dessas, né, que fazia, não vou fazer mais, porque é muito bom deixar limpinho assim, né, porque para maquiar fica horrível. Só que olha o nível de coisas que nós fazemos sem informação, e eu estou me colocando na vulnerabilidade, não só disso, falei dos medicamentos e tudo, estou amadurecendo bastante, graças a Deus, com o consultório aberto, porque pode ser algo tão mais sério que a gente não deveria fazer pesquisa, procura, né, doutor? Sim. Informação gera libertação. Maravilha, doutor. Fechando, né? Eu acho que sempre muita coisa que a gente tem para falar e principalmente quem mora em Brasília, porque essas coisas também acabam dando rouquidão, que você fala, são muitas coisas, né? Mas Sim. Você vai voltar. A gente só tem que esperar bastante, porque ele não tem tempo, tá? Mas eu gostaria que você falasse como é que você, com um currículo tão profundo, extenso, fala tanto de humanização, como é que você equilibra? E eu falo porque eu estive com o senhor e indico, né? Eu acho que quando a gente vê o poder pessoal do médico, nesse momento eu até falei, senhor, mesmo eu sendo mais velha que ele, mas é tão forte essa questão das pessoas que eu te indico, o quanto eles gostam de você, a doutora Meire, e aqui o consultório aberto virou justamente isso, né? Alguém quer uma indicação, e isso é muito importante para a sua vida, mas o que você entende por essa humanização? Por que você conquista tanto os pacientes, não só, obviamente, pelo resultado técnico, pela melhora do que de fato a sua medicina tem que fazer, mas a gente fica assim, ai, o doutor Mangucci. Obrigado, Carol. Eu disse em um vídeo no meu do Instagram que eu tive uma carreira longa assim, de formação, né? Fui para os Estados Unidos, fui para a Austrália, tenho nas minhas costas uma grande produção científica, mas eu acho que o que me diferencia de fato
não é a minha formação técnica. O que me diferencia de fato é o cuidado humanizado que eu tenho com os pacientes. É a rara associação entre excelência técnica e cuidado humanizado. Não adianta de nada o médico ser o melhor do mundo se ele não tiver empatia e se ele não tiver cuidado com o paciente. Então, eu me coloco na posição do paciente e eu tento entender o que aquele paciente está passando, para tentar tratar da melhor maneira possível. Eu acho que eu fui tratado assim quando eu era pequeno, fui tratado assim pelos meus médicos, sou tratado assim pelos meus médicos, e a forma como eu gostaria de ser tratado. Então, não adianta ser o melhor médico do se o cara não tem empatia e não tem esse Amor lado, pelo ser amor humano, pelo né? ser humano. Perfeito. Doutor, falar em amor, vamos falar do seu amor. E conta pra gente, a sua esposa também é médica, não é isso? Você está numa nova clínica. Conta essa nova etapa, como está acontecendo, onde encontrá-lo e tudo sobre a clínica, nome, fala tudo pra gente. Tá. Então, a gente é um sonho realizado. Eu e minha esposa, a gente tem crescido juntos desde 20 anos atrás. Desde 2000 desde 2006, 2007. Desde 2006 que eu conheço a minha esposa. Uau. E a gente tem crescido juntos. E sempre foi um sonho que a gente teve, de ter um consultório próprio. Tem uma história bem legal. Quando foi em 2017, a gente estava em São Paulo, numa tarde calorenta de São Paulo, verão. A gente morava num apartamentinho de 30 metros quadrados e a gente sentou para fazer os nossos planos futuros. E eu peguei meu computador e comecei a escrever. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos. Em 2025, eu planejei pra gente que a gente estaria... Isso foi 2015, desculpa. Que a gente estaria em Brasília, nós teríamos 2 filhos, nós teríamos um consultório privado juntos, nós estaremos morando onde a gente mora atualmente, a gente teria coisas que a gente tem atualmente. Então, tudo que a gente se propôs a fazer naquele plano de 2015, inconscientemente a gente foi tomando decisões que caminharam nesse sentido. A única coisa que eu não cumpri daquele plano é que eu tinha colocado que eu ia ser professor da faculdade da UNB. E até hoje eu não sei se eu quero e não sei se eu vou conseguir fazer isso. Mas foram planos que a gente conseguiu traçar e que a gente conseguiu concretizar. A clínica, falando um pouquinho mais sobre a clínica, chama MD1 Clinic, M de Mangusse, meu sobrenome, D de Damasco, que é o sobrenome da minha esposa, e One, que significa nossa união, nossa junção nesse projeto. É uma clínica eminentemente de otorrinolaringologia e dermatologia, apesar de que tem outras especialidades que a gente deve atender lá conosco. E é uma clínica localizada no Lago Sul, na SHS QI1, no Santos Dumont Medical Center. Uma clínica muito bem pensada, muito bem planejada, muito bem projetada, muito bem executada para que a gente possa atender os pacientes da melhor maneira possível. E tá linda, tá feliz. Estamos felizes, estamos muito felizes. Já está atendendo? Estamos atendendo desde o dia 19 de janeiro desse ano. E é uma clínica que está de portas abertas para receber todos os pacientes, todo mundo que quiser conhecer a clínica. Nunca mais você vai escrever, quase que não sai, nunca mais você vai esquecer meu aniversário. Meu aniversário é 20 de janeiro, ou seja, a clínica faz aniversário e eu faço no dia 20. Que legal, doutor. E começou em janeiro, de 2026. 2026. Eu não vou me recordar agora, o Jonas, que trabalha aqui comigo, gente, congrega na mesma igreja que eu, mas isso não é sobre a congregação, mas tem Abacuque que fala dos sonhos. Você sabe qual é Abacuque? Eu vou colocar na descrição se o senhor me permitir, claro, desse episódio, que a Bíblia já fala, escreva em tábuas os seus sonhos. A gente não pode perder exatamente o que quer. E lembrando que, como seus sonhos, os de Deus para nós são muito maiores do que os nossos, isso está só começando.
Amém. né? E da outra vez, uma coisa que me chamou muita atenção na sua fala é o quanto você valoriza e ama sua família, sua esposa. E eu gostaria que a gente fechasse com essa mensagem, né, de um homem que hoje continua praticando uma medicina pela medicina, né? Tá aí casado, estudou, saiu, tem seus filhos, tá prosperando, ou seja, pode dar certo. Qual é o mistério? Eu devo tudo aos meus pais que me criaram, e se eu sou hoje o que eu sou, eu devo aos meus pais. Lógico que não foi uma criação perfeita, como nenhuma é, mas foi uma criação que me deu princípios. Os princípios da família, do amor, da prosperidade, da dedicação ao trabalho, que eu peguei isso muito da minha mãe, do carinho aos filhos, que eu peguei isso muito do meu pai. Então, eu acho que não sou exatamente eu, é toda a minha história, né? E todo mundo que esteve envolvido nessa história, meus pais, meus irmãos, minha família, todos eles me deram a base para eu ser quem eu sou hoje. E seus pais continuam casados? Não, meus pais são separados. Sério? Mas, depois de muito tempo, eu aprendi a ver por que eles entender o porquê que eles se separaram. Lógico que a gente tenta entender, mas só eles sabem exatamente por que eles se separaram. Mas eu entendi e eu consigo ver hoje o lado bom do meu pai, o lado bom da minha mãe. Nenhum deles é perfeito. Nenhum deles é um pai ou uma mãe exemplares, vamos dizer assim, mas foram eles que me criaram e me criaram com muitos princípios. Então, eu acho que se tem algo que eu não sou perfeito hoje em dia, não é por causa dos meus pais. E manter-se casado, se o senhor quiser, inclusive eu tiro essa parte, se fizer sentido, porque eu fiz a pergunta tão automática, porque Não, ver o tranquilo. quanto você tá bem, é feliz no seu casamento, você falou 20 anos, casou-se cedo, continua e que Deus permaneça Amém. assim, que é uma decisão, né? Eu já vim para o automático de sim, e de filhos, de pais, casar. Então isso quebra também aqui algo que é uma decisão. Honrar é uma obrigação. Honrar. Agora, repetir é uma decisão. Faz sentido? Todo sentido, Carol. Todo sentido. Eu acho que é isso que a gente tenta evoluir todos os dias, né? Não melhorar, porque a gente não é pior. A gente evolui todos os dias. Mas é isso que a gente busca todos os dias, é evoluir. E não replicar, mas trazer algo novo para a nossa história. Que é nossa. Quebrar. Exato, é nossa e ninguém tira. Tanto a parte boa quanto a parte ruim. Sim. Então, acho que é bem isso mesmo. Quadro final que não tinha da outra vez que você veio, eu acredito que não tinha. Na ponta da língua, respostas rápidas, isso. Ok? Respirar bem é? Um privilégio. Brasília e o nariz são? Uma paixão. Sinusite crônica é? Uma inflamação do nariz e dos seios da face. Descongestionante todo dia é? Errado. Cirurgia endoscópica. Minha missão. O que aprendi em Pittsburgh que não esqueci é? Nossa, tanta coisa. Eu acho que é o cuidado de excelência com o paciente com doença da base do crânio. Voltar para Brasília foi? Consequência. Sua assinatura como médico é? Amor e excelência. Acordar com o nariz entupido todo dia em Brasília é normal ou é sinal de problema? Problema. É possível operar sinusite sem cortar o nariz por fora? Com certeza. Cirurgia endoscópica nasal muda o formato do nariz? Negativo. Como é acessar a base do crânio pelo nariz sem abrir a cabeça? Através da cirurgia endoscópica endonasal, tem um otorrino e tem um neurocirurgião do seu lado. Usar descongestionante todo dia faz mal? Com certeza. Qual a diferença entre um otorrino e um rinologista? Otorrino é o que cuida do nariz, ouvido e garganta. Rinologista é o otorrino que se dedica ao cuidado específico do nariz, seios da face e da base do crânio.
Sinusite crônica sempre precisa de cirurgia? Qual o momento certo? Não precisa de cirurgia, tem que ser bem indicada, bem executada e bem planejada. E bem cuidada no pós-operatório. Se você tem uma sinusite crônica ou acha que tem uma sinusite crônica, passe com o rinologista, que a gente vai te avaliar, vai te cuidar e vai trazer a melhor proposta para o seu tratamento. Obrigada, é sempre um prazer te ouvir, doutor. Ô, Carol, obrigado demais, obrigado por Obrigada tudo. mesmo. Tenho certeza que você, assim como eu, gostou bastante. Além do versículo, eu vou deixar aqui umas 4 laudas de currículo do doutor na descrição, porque é isso que a gente faz aqui. Te dá gratuitamente a oportunidade de entender onde o seu médico estudou, quem ele é, onde ele trabalha e quem é a pessoa que você vai escolher para cuidar de você, né? A oportunidade aqui é que nós podemos conhecer o médico, né, além do jaleco. Mas lembrando sempre que conceito, especialização são de fato importantes, pelo menos para mim, para a minha vida é. Espero que você se ame a esse ponto de entender que é sinal de amor próprio e autocuidado. Escolher e buscar um bom profissional. E sem falar que é caro, e sem falar que, nossa, mas é um absurdo, como é que esses médicos estão recebendo? Caro é ficar doente. Eu espero de fato que você não precise vivenciar isso. Encaminha esse nosso programa e te vejo no próximo consultório aberto.